Todos bem-vindos. Hoje eu e a Débora vamos comentar o Evangelho de hoje, desse domingo. Fiquem à vontade, compartilhem esta live. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe essa live. A gente vai comentar, eu e a Débora, o Evangelho de hoje. Vou convidar ela aqui. Olá. Oi, Boa tarde. Tá muito chiado, tá um chiado, muito Tá? barulho. Deixa eu ver aqui, acho que deve ser o ventilador. Peraí. Melhorou? Melhorou. Se você puder colocar o fone, fica melhor. Vou colocar então, peraí. Só um instante. Pronto. Agora o difícil vai ser estabilizar. Ah, Prontinho. Porque essa superfície que eu tenho aqui pra apoiar o celular tá péssima. Ela não tá preparada pra fone. o fone atrapalha, né? Atrapalha um pouco o encaixe. Deixa eu ver se eu faço aqui uma gambiarra. Ou você vai ter que desligar o ventilador mesmo, que fica muito chiado. Não, deu certo agora. Pronto, estabilizou. Eu Tá me ouvindo bem? tô. Ô, Débora, então a gente vai fazer uma oração, né? Uma Ave Maria. Certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, rogai por pecadores, nós, agora e na... pecadores, hora de nossa morte. Amém. 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 Pode ler, então, hoje o Evangelho de hoje e a gente depois comenta. Perfeito. Gente, Hoje é o o Evangelho de evangelho de Marcos. hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos de 7 ao 13. Diz o seguinte: chamou os 12 e os foi enviando 2 a 2, conferindo-lhes poder sobre os espíritos imundos. Recomendou-lhes que levassem somente um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que calçassem sandálias, mas que não levassem 2 túnicas. Dizia-lhes: quando entrardes numa casa, ficai aí até partir. Se um lugar não vos recebe nem escuta, saí de lá e sacudi o pó dos vossos pés, para que lhes conste. Foram-se e pregavam para que se arrependessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Amém. Agora a gente vai comentar aqui. Eu vou usar a Catena Áurea, que é o comentário dos padres da igreja, e a Débora vai usar a Bíblia de Navarra, né? Isso, Pode exatamente. começar. E depois Então, eu. na verdade, Tá certo. Eu fiz um apanhado quando eu estava lendo sobre esse evangelho, para comentar hoje aqui na live, né? E, na verdade, a minha Bíblia é a Bíblia do Peregrino. É uma Bíblia que eu já tinha adquirido há algum tempo atrás. E achei ela muito, muito interessante também, porque ela tem um estudo, né? Ela tem alguns comentários sobre o evangelho. E
Aí eu queria mencionar esses comentários, né, também, para fazer essa abertura. Porque na primeira vez que eu li esse evangelho, algum tempo atrás, quando ainda era protestante, né, eu só fazia análise dele a partir da visão do, assim, como uma proposta para o ministro de Deus, como ele deve ir em missão, né, desapegado dos bens materiais, confiando na providência de Deus e com toda a liberdade para que aquele evangelho pregado não fosse meio de ganho, a fim de que isso não viesse a corromper a mensagem, né? Que é o que a gente vê na primeira leitura na missa hoje, quando o padre lê em Amós, que Amós ele foi para Israel para levar a mensagem e o profeta não gostou, porque a mensagem de Amós não era conveniente para o rei. E aí ele diz para Amós ir embora, né? Não vai pregar lá em Judá, porque aqui é a cidade real. Você não deve pregar aqui. E Amós diz, olha, mas eu trabalho com cultivo, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta. Então, o que eu estou fazendo aqui é obedecendo um chamado de Deus. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro ou para agradar o ouvido do rei, né? E aí, de fato, quando os discípulos eles saem ali naquela missão, eles saem mesmo sem excessos, né? Digamos assim. Eles saem só Sim. com o essencial, só com o básico. E Né? um é interligado com o outro, né? Isso que é bonito, né? Isso. É muito O bonito também evangelho, esse eles detalhe. ligam com o antigo, sempre tem uma ligação. Sempre é feita essa conexão, que é a outra coisa linda na igreja, né? Essa constante união entre o Velho e o Novo Testamento. E aí, engraçado, essas análises eu também essa análise eu nunca tinha visto, mas achei super interessante. E o Padre Paulo Ricardo falando sobre isso, ele faz essa ligação, né? A necessidade de pregar a verdade com toda a liberdade, sem essas amarras da conveniência, do lucro, do ganho. E na Bíblia aqui no Peregrino, também tem essa análise sendo feita, né? Eu queria ler Pode ler. o primeiro comentário, que diz o seguinte: vocação e missão, ou chamado e envio, são dois momentos complementares. Assim, o presente envio é complemento, né, do versículo anterior, né, antes de Jesus enviá-los, né, que ele faz toda aquela preparação que os discípulos eles têm o contato, vem Jesus curando, fazendo, né, as maravilhas, e aí então eles são enviados. Sim. E é aquilo que você falou. Os apóstolos saem em duplas. Melhor dois juntos que alguém sozinho. Sua fadiga terá boa paga. Como testemunha, terá boa paga como testemunhas. Do anúncio e também do julgamento de condenação em caso de rejeição. Eles vão revestidos de poder para ampliar ou prolongar a atividade de Jesus. Ou seja, pregar, curar e expulsar demônios, né? Tu quer expor o comentário da Catena Sim, Áurea? vou. É muito bonito porque a gente lê o Evangelho, mas sem o estudo, né? E o Sagrado Magistério, que dá o sentido mais aprofundado do texto, a gente fica muito no superficial. Nossa, mas muito! O texto, ele, ele tem uma profundidade muito grande e um significado muito mais profundo do que a gente é acostumado a ler e a perceber. E você vê isso quando você começa a ler o que os padres comentavam. E assim, é dos primeiros séculos, né? E o interessante é que são santos, né, gente, que comenta o evangelho, que dá o sentido do texto. São pessoas que não só estudaram e ficaram por ali, não, elas realmente viveram também aquilo, né? Isso que é importante. Aí De aqui, fato. o, um comentário aqui do São Beda. O Tá falhando um evangelista diz pouco. que. Não, pronto. É porque tinha travado, mas voltou ao normal agora. Voltou. Voltou. O evangelista diz que sua pátria é Nazaré, onde tinha sido criado. Mas quão grande é a cegueira dos nazarenos, que tinham podido, por suas palavras e feitos, saber que ele era o Criador
Calma aí. Saber que ele era o Cristo, não o Criador, e desprezaram-no exclusivamente por conta da reputação de sua família. Calma aí, gente. Será que eu tô lendo certo? Olha aqueles que tem no WhatsApp. Nossa, eu achei que eu tinha deixado já na página certa. É o Deixa eu ver se eu Evangelho, é o capítulo de 6, né? Marcos. Isso, Marcos 6, do 7 ao 13. Ah, Na página 114. eu tava lendo errado, desculpa. É. Bom, aqui, o comentário de Teofilacto Diocrida. O Senhor não pregava somente nas cidades, mas também nos vilarejos, para que aprendamos a não desprezar as coisas pequenas, nem sempre buscar as grandes cidades, mas a semear a palavra de Deus nas aldeias afastadas e nos campos. Por isso se diz: depois andava ensinando pelas aldeias circunvizinhas. E ele está querendo dizer aqui que um dos significados, né, disso é que a gente tem que buscar também, a gente não pode desprezar, tipo, as pequenas coisas, né? Ah, não, eu quero só pregar lá na capital, eu quero só pregar em cidades, né, grandes e tal. Não, você tem que ir lá nos vilarejos e não desprezar essas pequenas comunidades e pessoas, né? Aí São Beda De fala fato. assim: o Senhor e Mestre benigno e clemente não recusa seus poderes a seus servos e discípulos. Assim como ele tinha curado toda doença e enfermidade, deu também o poder de fazê-lo aos seus apóstolos. Daí que segue: chamou os 12 e começou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Mas há grande distância entre dar e receber. Este, quando faz qualquer coisa, o faz em poder de Senhor. Já aquele, se faz algo, confessam sua fraqueza e os poderes do Senhor, dizendo, em nome de Jesus, levanta-te e caminha. Então aqui ele está falando que Jesus, ele deu o poder, né? O mesmo poder para os discípulos fazerem o que ele fazia. Pregar, perdoar pecados, tudo, né? Batizar. Aí Curar os enfermos. ele comenta sobre ir de dois em dois. Ele fala assim, agora é Teofilacto de Ócrida. Enviou os apóstolos de dois em dois para que não fizessem mais corajosos, pois, como diz o Eclesiastes, melhor é estar em dois que um só. Mas se tivesse enviado mais que dois, não haveria número suficiente para enviar a várias aldeias. Aí São Gregório Magno fala o seguinte: enviou a pregar os discípulos de dois em dois, porque são os dois, porque dois são os preceitos da caridade, a saber, o amor de Deus e do próximo. E não se pode ter caridade entre menos de dois. Por isso, com efeito, deu-nos a conhecer que quem não tem caridade em relação ao outro não deve, de modo algum, tomar o ofício da pregação. Segue-se. Ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho, senão somente um bastão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro na cintura, mas que fossem calçados de sandálias e não levassem duas túnicas. Aí aqui São Beda vai comentar isso daí. Tão grande deve ser a confiança do pregador em Deus que, muito embora não faça a provisão de bens para a vida presente, saiba, no entanto, de modo muito seguro que estes não lhe faltarão, para que não ocorra que, enquanto se ocupa com as coisas temporais, ofereça menos aos outros as coisas eternas. Então, São Beda comenta que porque Jesus disse isso foi assim: se eles levassem coisas e muitas coisas, eles iam estar mais preocupados com as coisas, os bens temporais e aquilo que ia faltar e tudo mais, do que e por conta disso ia oferecer menos as coisas eternas para as pessoas, né? Aí Sim, aqui tornaria uma distração, né? e Pseudo Crisóstomo vai falar o seguinte: o Senhor também lhes deu este preceito para que mostrassem, pelo modo de vestir, quanto estavam afastados do desejo das riquezas. Aqui Teofilacto de Ocrida de novo vai falar:
e instruindo-os também com isso a não serem amantes dos benefícios, e para que aqueles que os vissem pregar a pobreza com ela consentissem, uma vez que os apóstolos não tinham nada. E aqui Santo Agostinho vai fazer um comentário gigante só dessa passagem. Nossa. Por quê? Porque em São Mateus e Lucas vai falar para eles levar, acho que vai falar para eles não levar o bastão. E Marcos vai falar para levar o bastão. Aí tem uma aparente contradição. E aqui ele vai explicar o porquê disso, entendeu? Entendi. Ah, por isso que tem essa digressão tão grande, né? Esse texto com a análise mais acurada dessa questão. Porque senão você vai achar que eles estão se contradizendo, mas aí ele vai dar toda a explicação. Eu não sei se vejo necessidade de falar isso aqui, vou falar só os menores aqui. Porque senão essa questão do bastão ela é até secundária, né? Porque que era outra coisa que eu ia comentar. Eu assisti a homilia do Padre Paulo Ricardo, eu costumo assistir as homilias dele diárias, né? E aí naquele fez referente ao 15º domingo do tempo comum, ele faz ele segue um caminho que né, com outro ineditismo, né? De fato, toda essa análise feita depois de me tornar católica, ela teve vários momentos surpreendentes, mas esse do Padre Paulo me chamou a atenção de uma forma especial, porque ele relacionou esse envio dos apóstolos de 2 em 2 com aqueles 3 votos que os ministros fazem, né? O voto de pobreza, o voto de castidade e o voto de obediência. Que fica mais claro nesse texto o voto de pobreza, de fato, né? Porque eles vão desapegados de bens, de confortos, de regalias ali, para que eles, né, confiem de fato na providência, que Deus ele não vai só providenciar os alimentos, ou a roupa se faltar, ou, enfim, o abrigo, nada vai faltar, mas Deus também vai dar o poder. Se Jesus está ali enviando os discípulos com o poder para curar doenças, para expulsar os demônios, o que seria suprir essas necessidades, né? Isso aí, muito mais facilmente, né, aparentemente aos nossos olhos carnais, muito mais facilmente seriam supridos. Mas aí nessa análise, a grande conclusão não vou chegar na conclusão, vou falar só no final. Pode dizer. Mas é legal porque, assim, a gente, quando a gente está lendo a Bíblia, eu nem ia lembrar nem ia saber que Lucas e Marcos falam para levar o bastão, que não deve levar o bastão, e Marcos fala para levar. Eu nem ia perceber. Mas os padres, né, que estudam ali a Bíblia, eles vão ter que explicar, né? Porque uma pessoa pode achar que a Bíblia se contradiz, né? Ah, mas o outro fala que mandou levar e o outro fala que não. Mas aqui, São Beda vai falar mais outra coisa aqui. Parece-me que pelas 2 túnicas dá a entender uma veste dupla. Não que nos locais da Sítia, endurecidos pela neve glacial, alguém se deva contentar com uma única túnica. Pela túnica devemos compreender uma veste completa, de modo que não devemos reservar outra além daquela que vestimos, com receio do que possa acontecer no futuro. E aqui, Crisóstomo. Ou, de outro modo, Mateus e Lucas não permitem que se leve nem calçados, nem bastão, coisa que anuncia como a mais perfeita. Já Marcos ordena que se leve um bastão e se calce em sandálias, coisa que foi por condescência. São Beda, já em sentido alegórico, pelo alforge designam-se os fardos deste mundo, pelo pão as delícias temporais, pelo dinheiro na cintura a ocultação da sabedoria, uma vez que quem quer que tenha aceitado o ofício de doutor não deve nem ser abatido pelos fardos dos negócios deste mundo, nem se dissipar nos desejos carnais, nem esconder o talento da palavra que lhe foi confiada sob o ócio da preguiça indolente. Segue-se e dizia-lhes, em qualquer casa onde entrares, ficai nela até sairdes daquele lugar. Aí dá uma ordem geral de constância, de sorte que guardem o direito de hospitalidade, acrescentando que é indigno de um pregador do reino dos céus ficar passando de casa em casa. Aí Teofilacto, também de Ogrida, fala o seguinte:
para que não fossem repreendidos por gula, passando de casa a outra, segue-se, onde vos receberem, nem vos ouvirem, retirando-vos de lá, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. O Senhor prescreveu isso para mostrar aos que eram evangelizados que os discípulos atravessaram um longo caminho por conta deles, e isto em nada lhes foi útil, ou porque nada deles receberam, nem mesmo o pó, mas até este eles lançam fora para que isto fique em testemunho contra eles, isto é, como acusação contra eles. Para dizer assim, que eles enfrentaram, né, viajaram, não tinha nenhuma vantagem, nenhum conforto, tudo só sem interesse nenhum, só para levar realmente o evangelho, eles não tinham nada a ganhar com isso. Sim. Digamos assim. E aí Crisóstomo vai falar, ou para que seja em testemunho dos trabalhos do caminho que suportavam em favor deles, ou como se o pó dos pecados dos pregadores se voltasse contra eles. Segue-se, tendo partido, pregavam aos povos que fizessem penitência, expeliam muitos demônios, ungiam com óleo muitos enfermos e curavam-os. Somente Marcos conta que ungiam-no com óleo. Já Tiago, em sua carta, diz coisa semelhante. O óleo, com efeito, tanto cura os sofrimentos quanto é causa de luz e alegria. Já o óleo da unção de Deus significa a misericórdia, cura das enfermidades e iluminação do coração, sendo que tudo isso é operado pela oração. E Teofilacto de Ogrida diz, significa também a graça do Espírito Santo pela qual somos subtraídos dos sofrimentos e recebemos a luz e a alegria espiritual. E por último aqui, São Beda vai falar, de onde fica evidente que esse costume foi transmitido pelos próprios apóstolos à Santa Igreja, para que os possuídos do demônio ou outros doentes quaisquer sejam ungidos com o óleo consagrado pela bênção pontifícia. Aí tem Muito o comentário interessante. da Bíblia também, né? Vou ler um pouquinho aqui de novo. Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua, né? De vez em quando a imagem. Às vezes, agora deu uma travada. Achei interessante uma relação que eu vi numa das pesquisas que eu fiz com na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 9, quando Paulo faz a defesa do direito do ministro, né, de receber o seu salário, né, com essas questões de se manter, né, mas que é um direito. É um direito, então, assim, ele até pode, né, como São Paulo apóstolo fazia, né, olha o vício de chamar São Paulo de Paulo. Né? Ainda tem esse Às problema. vezes escapa, né? Escapa. Uma vez meu esposo foi que falou assim, Paulo não, São Paulo apóstolo, viu? Ele me corrigia. E aí ele vai defender o direito dele, né, de receber da igreja, né? Mas ele, para não ser pesado, ele trabalhava, ele fazia tendas. Então, isso não havia essa contradição, né? Essa aparente contradição, porque ele lá está fazendo a defesa de que ele pode trabalhar, de que ele trabalhava e que ele não era pesado para a igreja, mas que ele tinha esse direito. Ele tinha esse direito, embora não desfrutasse dele, né? E eu ouvindo aqui o que tu estava lendo, né, a respeito dos comentários da Catena Áurea, associei mais uma vez ao que Padre Paulo tinha mencionado na homilia, né, que a gente pode relacionar tudo isso à questão do desapego aos ídolos, porque a idolatria é colocar algo no lugar de Deus, né, dar uma adoração que é devida somente a Deus a alguma outra coisa, a confiança, a prioridade para alguma outra coisa que não seja Deus, né, essa supremacia. E aí, nesse evangelho, a gente percebe que Jesus está muito preocupado ali, não necessariamente em evangelizar aquelas pessoas que os discípulos vão encontrar, mas evangelizar os discípulos.
ensinar a eles a respeito desses votos, né? E desse amor a Deus acima de todas as coisas. Então, quando ele recomenda que os discípulos vão sem levar esses suprimentos, esses recursos, né? De forma extra, digamos assim, né? O alimento, ou uma roupa extra, enfim. Ele está ensinando ali o desapego esse desapego ao dinheiro, o desapego né, ao conforto, né? É um desestímulo à preguiça, assim, e outros vícios, né, relacionados aos bens materiais. Mas aí, se a gente for fazer se a gente for caminhar nessa direção dessa análise, a gente vai perceber que isso aí a gente pode levar para aqueles votos, os votos que os padres fazem, né? Quando são Que legal, são né? sagrados padres. Isso é muito interessante. Porque você vê, o voto de castidade, ele já aponta para outra coisa. Para que o seu ídolo não seja, para que você não se distraia com as pessoas. Entende? Porque aí Exato. a distração são as pessoas. Seriam os relacionamentos, ainda que fosse num relacionamento de casamento. Porque São Paulo Apóstolo também fala isso, né? Que os solteiros, eles cuidam das coisas de Deus e os casados cuidam de como agradar a esposa, de como agradar o marido. Né? Então, essa seria uma distração que eles não deveriam ter. Assim como os discípulos não deveriam ter essa distração com o alimento, com a riqueza, com o que eles vão conseguir, eles deviam ir confiando na providência, eles também deviam ir desapegados de outras pessoas, né? E aí a gente já chega naquele outro voto, que é o voto de obediência, que eu acho que é o mais difícil de todos. Porque o voto de pobreza, assim, assim, existem pessoas que vivem em condição de extrema É. pobreza e enriquecem, e existem pessoas que são super ricas e aí empobrecem, e elas necessariamente se adaptam. Já a questão da castidade é um pouquinho mais difícil, porque existe um aspecto muito animal ali, muito... Do acho que a palavra pecado, é né? essa Porque o mesmo. pecado, né? Começou aí. E de Eva também, né? Exato, Foi da soberba do diabo, mas Eva foi a desobediência. E é um dos mais difíceis, né, pro exatamente. homem. Eita, travou aqui o negócio todo. Thaisa, tu tá me ouvindo? Ó, tô ouvindo. Pronto, voltou agora. Travou bonito aqui por um instante. Eu só vi quando tu falou de Eva. É, Assim, eu foi escutei Eva tu que foi mencionando. assim, o pecado do homem, né? Foi a desobediência, né? E para nós é o mais difícil dos três votos, né? É a Exato. obediência. Porque aí a gente está tirando. Porque a nossa tendência não é sempre colocar o dinheiro ou o desejo, outras pessoas no lugar de Deus. Somos nós mesmos. Nós queremos ter esse lugar de Deus. Então, dizer não para si mesmo, amar mais a Deus do que a si, é extremamente difícil. Né? E daí a importância desse voto para aqueles que são ministros de Deus. Que aí a gente voltando para a associação que foi feita, né, na missa a, a Amós ele estava ali, não era conveniente para ele, porque você vê que ele foi reprimido, né, não queriam que ele estivesse lá, mas ele foi mesmo assim, ele foi expulso, mas permaneceu. E por quê? Porque importava obedecer a Deus e não ao rei. Importava, ele precisava se desapegar mesmo. E esse é um chamado que não é só para os ministros de Deus, porque todos nós, pelo batismo, somos em menor grau também reis, sacerdotes e profetas, né? Isso. Então, na nossa vida E esse cotidiana, também conselho, precisamos ter essa atenção. isso. Esse conselho dos três votos é para todo mundo, não é só para o padre. Claro que ele vai viver isso de um modo mais perfeito, né? Mas todo Exato. mundo tem que viver isso em menor ou maior grau, assim. De alguma forma, a gente tem que imitar o que Cristo viveu, a obediência, a pobreza e a castidade. E de que forma? Bom, tem ordens, cada ordens religiosas vivem de um jeito. Por exemplo, as ordens franciscanas, elas vivem mais a pobreza. É mais o perfil característico, a marca dessa ordem, né, dos franciscanos, a pobreza. Mas tem outras ordens que vivem mais a castidade,
é mais focado nisso, ou na obediência, que não sei se é dos Acho que os cartuchos, padres. né? Isso, os padres diocesanos, se eu não me engano, eles não têm o voto de pobreza. Não sei se estou confundindo, mas tem um tipo de padre que, se eu não me engano, são os diocesanos, que eles não necessariamente, eles podem possuir coisas, né? E, de fato, tem essas peculiaridades nas ordens, né, distintas, e porque tem a ver também com o carisma, né, de cada uma dessas ordens. Mas Isso, todas elas, em maior ou menor grau, vão atentar para esses três desapegos: o conceito. apego do outro, o apego dos bens materiais e o desapego, né, abrir mão de si mesmo e submeter-se à vontade, confiar na providência de Deus. Porque esses são os três ídolos aos quais nós estamos sempre muito Isso. expostos, Eu né? já vi, assim, a Shalom, eles também vivem isso daí, né? E uma vez uma moça, né, do carisma lá me falou, olha, a gente, assim, que tem uma vida, né, trabalha normal, a gente é leigo, né? A gente pode, assim, mesmo que você tenha dinheiro para comprar 10 bolsas e você gostou das 10, você vai levar só uma. Ou, eu fui na loja e gostei dessas duas calças e eu tenho dinheiro para comprar, mas você vai levar só uma. Aí, dessa forma, a gente está negando a nós mesmos e imitando a Cristo, né? Muito Uma forma de interessante. viver. Mas não é só em questão material também, né? Assim, tem muito do espírito também, porque esse negócio da riqueza não é a condenação da riqueza em si, né? De você ter posse, Travou, né? travou aqui, eu não te ouvi, desculpa. A questão da riqueza não é que as riquezas em si são más, né? O problema não são as posses, né? Mas você colocar esse bem menor como sendo o maior ou o principal, né? E o bem maior sempre é De Deus. É fato. a gente colocar isso no lugar de Deus ou dar mais ênfase, se preocupar muito com essas coisas. Não ter o coração e apego nessas coisas. Essa que é a questão. E por isso que Exato. a Se a gente tendência dá com... realmente. Por isso que a tendência é você ter um certo apego. Quanto mais a pessoa tem riqueza, ela vai ser tentada a colocar sua confiança nesse conforto, nessa facilidade. Por isso que ela Não é sempre à tem que toa estar. que... Atenta, né? Não é à toa que eu tinha lembrado de mencionar a história, né, de Abraão e Isaac, quando Nosso Senhor pede, né, quando Deus pede que Abraão leve o filho, né? Um filho é sempre uma coisa boa, né? Por que que ele teria que abrir mão? Ele acabou que Deus não chegou, né? Não chegou a ser necessário que Isaac morresse ali. Mas Isso. graças a essa obediência de Abraão, a essa confiança, todas as nações foram benditas, né? Assim como tantos outros exemplos, Deus sempre está nos chamando a abrir mão dessas coisas às quais nós estamos excessivamente apegados, para olharmos para Ele. Se E aquilo a, que a gente tem diante de si não tiver tendo como finalidade nos voltar para Deus, isso é idolatria. E eu já vi o Padre Paulo falando que a morte também Deus deu como um presente pra gente, porque já tendo a morte, as pessoas elas ignoram e vivem como se nunca fosse morrer. Sem a morte, então, aí que as pessoas iriam dar a mínima É para Deus, mas verdade. a mínima da mínima mesmo, tava nem aí. E assim, a Iam gente é viver eternamente burrice, chafurdando porque no pecado. e outra, é burrice você colocar o dinheiro, a fama, os status, o poder, o prestígio social a gente trocar esses bens, que são bens, mas eles são bens inferiores e menores, se Interiores. comparado ao sumo bem que é Deus, que é o maior de todos os bens. Nele reúne todos os bens, né? Então a gente troca o Deus, que é o sumo bem, por bens inferiores e menores, né? E se não fosse a morte, mas tem gente que até mesmo diante da morte não cede, né? Tá ali preocupado com a herança, com as Com questões posses. materiais, não consegue transcender, né, para a questão espiritual. De fato, É, a morte ela é uma experiência, não apenas morrer, mas ver perto de você alguém morrer, sempre te faz lembrar, né, é o memento mori, né, lembra-te que és homem, que és pó, lembra que vai morrer. E viver diante dessa perspectiva da morte é sempre lembrar daquilo que é eterno, né? Daquilo que é imperecível, que é Deus.
Então, mais vale amar primeiro a Deus e desapegar-se dessas questões mundanas, né? E de si mesmo, principalmente, que é o mais difícil, para voltar-se para o sumo bem. É. E você viveu isso, né, Débora? Mais de perto, né? Foi bem recentemente, de forma bem, assim, foi bem contundente. Realmente parece que Deus tinha uma lição ali para ensinar a respeito disso. Porque foram 3 pessoas importantes, né? Que, Nossa. que, que eu perdi. Foi. Não sei se tu soube. Eu perdi primeiro minha bisavó, depois 15 dias depois a minha avó e 15 dias depois o meu esposo. Nossa. Eu não sabia. Foi. Foi sim, foi desse jeito. Assim, acabou repercutindo mais a questão do meu marido, porque como ele era meu laço mais próximo, né? E Ele. também você tinha acabado de casar, né? Isso. Enfim, várias coisas levaram a que isso ficasse mais notório, mas foram 3 pessoas. E aí, no início, de fato, eu fiquei muito, assim, destruída, digamos, né? Muito arrasada, muito para baixo, com todas aquelas características clássicas da viuvez, de ficar, enfim, muito mal. Mas houve uma palestra que eu ouvi, uma live no Instagram, em que o cara falava o seguinte, ele falava que ele abordava a questão da morte, a questão da doença, né? Se Deus é bom, por que ele permite a doença e a morte? E ele falava o seguinte, que Deus ele é o sumo bem, que não há nenhum sofrimento, não há nenhum mal, nada do qual Deus não possa tirar um bem ainda maior. Então, se Deus permite a morte, se Deus permite o sofrimento, é porque através daquele sofrimento, é porque através daquela morte, daquilo que você passou, que Ele vai te salvar. O sofrimento tem esse poder, né? Não é nem um poder, ele te coloca numa situação que, se você souber aproveitá-la bem, ela será uma situação frutuosa. Ela Vai. vai te render frutos. Sim, E isso foi exatamente. muito consolador. E especialmente, como, assim, eu dou graças a Deus por essas duas coisas. Por passar isso acreditando em Deus. Eu não consigo imaginar como é que uma pessoa, sem ter certeza da Como? imortalidade, passa por isso. Eu realmente não sei, porque eu Na passei por isso verdade, até com Deus. pessoas que são, assim, se dizem religiosas, né? Creem em Deus, mas se elas não têm uma vivência mesmo da fé firme, elas não conseguem suportar. Ou essas pessoas que nem vão mais em igreja, né? Estão longe de Isso. Deus e passam por esses momentos, elas não sei como elas suportam. Às vezes elas realmente vão junto com a pessoa, né? Tá morta em vida. Exatamente. Às vezes eu até me preocupo, sabe? Porque no meu Instagram eu sou bem transparente. Eu, eu mostro, assim, eu posto às vezes fotos dele e tal, do meu esposo, e as mensagens elas sempre têm um certo tom de melancolia, porque existe muita saudade, obviamente. Né? Embora eu tenha passado só 3 meses e 22 dias casada, a gente estava junto já há 5 anos, né? Juntando tudo, namoro e casamento. Então é muito tempo de relacionamento, é, e, e havia muito amor. Mas eu tenho uma certeza tão reconfortante de que o Romário está vivo no céu, né? Assim, eu tenho a esperança, obviamente, né? Eu tenho essa esperança, e a minha esperança é encontrar-me um dia com ele e junto com ele desfrutar da visão beatífica, né? Da visão de Deus. E isso tirou, de certa forma, até um pouco do meu medo também de morrer, sabe? Porque não é como se... É o que Chiara Petrilho disse, né? Nós nascemos e jamais morreremos. O corpo ele morre, mas esse mesmo corpo será ressuscitado. Esse corpo será glorificado, né? Na divindade, uma das pessoas da divindade, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem em si a divindade e a humanidade. E um dia nós estaremos lá, né? Com o nosso espírito, com a nossa alma e com esse corpo também. Então, isso aí foi
foi o que virou a chavinha mesmo para que eu ficasse bem, para que eu ficasse reconfortada. Então, hoje a minha atenção, assim, tá muito mais voltada para ser útil em vida, né? Para não me deixar morrer em vida. Tentar tornar frutífero esse período, né? De viuvez, Até porque o desespero é um pecado, né? A falta de esperança, né? Exato. E essa foi um dos principais temas das minhas confissões, depois da morte do meu, assim, né, da morte da minha avó, da minha bisa e principalmente do meu esposo, porque foi a morte que realmente me tirou o chão, digamos, né? Era o principal tema das minhas confissões, né? Eu não quero desesperar, e eu estava desesperando. Mas aí quando virou essa chavinha de tipo, você tá desesperando por quê? Entende? Porque Nossa, durante todo aquele período, eu tive são... muitos exemplos, Thaisa, de muitas amostras de Deus, de que Deus estava no controle, de que nós não estávamos sozinhos. E eu sempre orava no sentido de que Romário fosse curado. Mas, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim me fazia pedir pela alma dele. Então, eu sempre pedia que meu anjo da guarda estivesse junto ao anjo da guarda dele, com ele, para que ele não fosse tentado, caso ele viesse a... Ele percebesse que estava chegando a morte, né? Que ele não fosse tentado além do que ele pudesse suportar, pela desesperança, enfim, né? Que eles, né? Eu também fiz uma novena a São José durante a internação dele, enfim. Várias coisas aconteceram, né? Inúmeras, não daria o tempo de uma live para contar. Mas eu tive esse conforto, né? Ao perder meu esposo, eu tive esse conforto de saber que Deus estava ali o tempo todo. Ele não havia nos abandonado. A providência de Deus nunca nos faltou. E o que aconteceu ali foi a vontade de Deus. Então, Eu vou ler descansei. aqui uma parte que Santo Afonso fala disso aí, nossa, sobre a morte, a enfermidade, assim. Ele dá, assim, um chacoalhão na gente. A Que preparação para a é... morte? Não, eu já li também. Esse aí eu não li ainda, não, mas eu preciso. Tá na minha Eu já li listinha, tem uma algumas lista partes. enorme. Nossa, gente do céu, olha, é cada... Eu, assim, eu não sei você, mas eu mudei muito a minha forma de enxergar a doença, a morte, depois que eu virei católica. Também mudou muito pra mim. Eu lembro que quando nós saímos da confissão, eu e Romário, nós sempre falávamos assim: hoje é um ótimo dia pra morrer. Hoje é um ótimo dia pra morrer. Nossa, tomara que é o dia que eu me confesse. E aí tinha isso, a gente falava sobre como seria, né, a visão beatífica, como seria desfrutar da eternidade, com quais santos nós iríamos querer conversar, como seria ver a Deus. Enfim, né? Existem tivemos várias digressões a esse respeito. A gente nunca acha que a morte vai chegar logo. A gente imagina, não, vou ficar bem velhinha, meu cabelo vai ficar branco e É, tal. E às vezes nem fica, tá? Às vezes a morte leva então, a gente com 31 anos. ele tinha E tudo 31, bem. Ele tinha 31 anos. mas essa gripe aí também é um mistério, né? É realmente assim, uma roleta russa, sabe? Você nunca. Ele era saudável, ele tava bem Tinha e comorbidade? a gente nunca imaginou. Não, nenhuma. Nenhuma. Nossa. Não. Foi bem surpreendente mesmo. Olha o que ele fala. E diz, ai. Alguns, ao perderem um parente ou um amigo, não conseguem ficar em paz. Fecham-se no aposento a chorar e, abandonando-se à melancolia, tornam-se de tal modo impacientes que ficam intratáveis. Gostaria de saber destes. Ao se afligirem desse modo e derramarem imoderadamente tantas lágrimas, a quem fazem gosto? A Deus? Não a Deus, porque nosso Senhor quer que nos requisinemos a sua vontade. Aquela alma defunta, tampouco a ela. Aquela alma, caso esteja perdida, odeia a vós e as vossas orações. Caso esteja salva e já no céu, deseja que agradeçais a Deus por ela. Caso esteja no purgatório, deseja que a socorrais com as vossas orações e que vos conformeis ao divino arbítrio e vos torneis santo, a fim de que um dia vos tenha por companheiro no paraíso. E assim, de que proveito é todo esse pranto?
Gente, o dia que eu li isso aqui, eu falei, meu... Que Ele dá tapa um na chacoalhão cara. até em quando a gente fica tipo, ai, eu perdi, meu Deus, você se descabela, não sei o quê. Eu falo assim, pra que esse pranto aí? Ah, Tá quem que tá ganhando exagerado, com tá, isso? tá Deus? desproporcional. Deus? Não, Deus não tá. Aí ele fala assim, ele quer que você se resigne à vontade dele. A alma defunta, muito menos. Aquela alma, se ela tiver perdida, ela odeia a sua oração. E se ela tiver salva, ela quer que você agradeça a Deus por ela, porque ela já está no céu. E se ela está no purgatório, ela quer que você pare de chorar e vai orar para ela sair de lá e que logo e Sai de você lá se torne logo, né? santa e você se torne santa para logo também estar lá com ela. Olha isso, De fato. gente. E Pô, é eu bem nunca tinha lido isso, tá? Mas assim, eu não saberia colocar nessas palavras, mas é bem isso aí que eu penso também, assim. E é por isso que eu tento não levar as coisas a ferro e fogo, digamos assim. Eu tento viver com o máximo de normalidade. De vez em quando, assim, eu tenho dias mais difíceis, mas no geral eu tento me resignar da mesma forma que eu vejo os discípulos se resignando, que eu vejo os santos na história da igreja se resignando. Porque a vontade, tudo que Deus permite visa a nossa salvação. Então, se os discípulos tiveram que sair para anunciar as boas novas e expulsar os demônios com aquelas limitações, é porque aquilo era necessário para moldar os discípulos à vontade de Deus, para que eles pudessem ser a coluna da igreja um dia, né? E se Deus permitiu que eu passasse pelo que eu passei, que Romário passasse pelo que ele passou, também é porque era necessária a nossa salvação e a salvação de outras pessoas. Então eu tenho que ter até gratidão a Deus, porque eu vejo em tudo isso a mão dele, eu vejo que ele não abandonou e que ele está fazendo isso para o nosso bem. E o nosso bem não visa o nosso conforto nessa vida, mas a nossa salvação. Então, de fato, não há motivos para desespero ou aquele para livro lágrimas, lá, inclusive. O Abandono à Providência Divina, ele fala também que quando a gente olha as coisas sempre com os olhos da fé, os olhos sobrenaturais, tudo tem outra dimensão. Se você não tem esse olhar, você realmente vai se desesperar e não faz sentido, né, gente? A cruz é muito pesada sem a fé, sem os olhos da fé e do sobrenatural. As coisas não têm sentido, as coisas realmente ficam muito desproporcionais. Mas tudo faz sentido. Voltou. 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 É porque tinha travado. Mas eu entendi o que você disse, né? Que você tinha dito que com os olhos da fé tudo. Ganha uma dimensão, né, e você suporta, né? Isso de eternidade. Isso. Porque sem os olhos da fé, as coisas realmente parecem desproporcionais, parece que você tá sofrendo demais, é uma coisa que você não vai Você é suportar. injustiçado. Você é vítima, você é um pobre coitado. Ixi, se você não tem os olhos da fé, realmente você é o bode expiatório, né? E é engraçado que, se a gente for parar para pensar que Deus é infinitamente misericordioso, na verdade, todo o sofrimento que nós passamos ainda está ali resguardado pela misericórdia. Então, não é que a gente não merecesse sofrer tanto. Na verdade, a gente merece sofrer mais. Mas É. Deus, ele tá ali A e gente ele merece o minimiza. inferno, né? A O gente merece o inferno, quem inferno. dirá sofrer. E a questão é por que Deus ainda quer nos salvar, quer nos dar o céu, né? É sempre essa pergunta, né? Olha esse É amor. verdade. A gente tem que mudar essa perspectiva. Não é que, ai, porque eu sou tão coitadinho, tô sofrendo tanto, eu sou tão bonzinho, limpinho. Não, não é não. Os santos falavam que quando alguém falar mal de você, você nunca pode se defender porque você é aquilo e 1000 vezes pior. Você é pior do que estão falando de você. Se for pra dizer alguma coisa que seja pra ajudar, olha, eu sou isso aí, eu sou mais, sou Eu sou pior, até é isso pior. mesmo. A gente realmente não tem nada de bom que vem de nós. Assim. Só Deus. Indefensáveis. Você quer comentar mais uma coisa, Débora? Senão a gente já pode encerrar, né? Não, eu acho que a gente falou sobre tudo que eu realmente tinha lembrado de falar, né? Sobre essa questão do desapego, da providência e de que nós somos como eles também, que precisamos aplicar esses valores para as nossas vidas, né? Mas é basicamente isso, assim, foi muito rico para mim esse evangelho. Hoje eu fui para a missa
Fiquei muito mais atenta à homilia. Não, realmente, Até eu às pra- vezes, você vê que a gente preparando, a gente acaba degustando e ruminando muito mais, né? Do É que quando verdade. a gente extrai Eu muita titubeei pra coisa. vir hoje, viu? Eu Eu também, titubeei, o mas foi Jefferson muito vai bom. lá. O Jefferson vai lá. Falei, ai, Jefferson, eu acho que tem gente melhor. Nossa, quem sou eu? Aí eu falei assim, ainda bem que eu tenho a Catena Hora, porque aí eu sou um papagaio, né? Só vou falar o que os grandes falaram. Quem sou eu pra falar alguma coisa? É. Não, eu também subi aqui no ombro de gigantes, sabe? Eu peguei duas Bíblias É, comentadas, fui lá no Padre Paulo Ricardo. acha, Vem cá, meu Padre Paulo, me ajuda comentário, aqui. gente. Que sou eu? Para. E você Mas é isso realmente mesmo, a consegue. gente. E você vê, uma passagem você tira muitas lições, né? Muitas. E todas aplicáveis às nossas vidas, todas. É. Não, não é um evangelho distante, é sempre Não é assim, teoria, não é uma coisa. funcionar. É, não é distante, é próximo. É bem. É para os nossos dias. É sempre atual Sempre, e sempre pertinente. Pois é, isso que eu é lindo, amei. Eu né? amei fazer parte hoje. Eu tava morrendo de medo, mas, nossa, foi bom. Vou até agradecer a É, Jefferson, porque eu tava e precisando fazer essa meditação. a gente aprende, né? A É gente aquela acaba história que aprendendo. Jesus mandou os discípulos para anunciar as boas novas, para evangelizar,